entrou aqui tão triste e ferido, procurando um refúgio pra se esconder. Os problemas se multiplicaram em sua vida. Você já pensou em morrer? Já tentou de várias formas, tudo deu errado. Os recursos todos se esgotaram pra você. Mas existe ainda um pequeno fio de esperança que você não quer perder. Foi Deus quem te trouxe aqui para te provar que Ele te ama. Para os montes já olhou, lágrimas já derramou, o socorro aqui chegou. Hoje toma as tuas mãos, te dá proteção, segura, firme, vai mudar a situação e verás o milagre acontecer, porque Deus é Deus de poder. E debaixo de suas asas protetoras vai fazer você sobre os montes. Que os problemas que te afligem voarás para o horizonte. O teu socorro vem de cima, o teu socorro é o Senhor, Jeová Jireh, Deus da providência. Ele guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Oh, glória a Deus. Bom dia, meus queridos, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas Deus abençoe você. Muito obrigada por me dar a oportunidade hoje, neste momento, de entregar algo da parte de Deus para a tua vida. E com certeza, Deus te trouxe aqui hoje, nesse canal, nesse vídeo, porque Ele tem uma palavra especial para o teu coração. Sejam bem-vindos, eu sou a pastora Rúbia Betânia e dando aqui a continuação do nosso estudo sobre a armadura de Deus. Nós já tivemos a primeira parte, a segunda parte hoje, a terceira parte. Hoje nós vamos falar sobre os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Fique bem confortável, de preferência com a sua Bíblia aberta em Efésios, no capítulo 6, tá bom? Para você ir acompanhando essa mensagem, esse estudo. E com certeza Deus já tem falado a muitos corações e vai continuar falando. E hoje, para quem está aqui pela primeira vez, é o teu dia, o dia que Deus escolheu para falar com você também. Olha, eu vou deixar os links da primeira e da segunda parte desse estudo sobre a armadura de Deus bem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois você dá uma olhadinha lá porque é edificante. E peço que você já abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 6 e já deixa aí, né, que a gente já vai começar. Porque a palavra de Deus hoje é para todos nós, mas em especial para quem está com os pés descalços, feridos e até inchados, no sentido espiritual. Como estamos estudando sobre a armadura de Deus, cada parte dessa armadura tem um significado especial e espiritual. Só para você tomar conhecimento, os soldados romanos usavam armaduras para mostrar que eles estavam prontos para a batalha
a qualquer momento. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu alguns significados para mostrar para a gente hoje, a igreja, a importância de se tomar toda a armadura de Deus, incluindo a parte dos pés. Paulo falou sobre o cinto, os lombos cingidos, a couraça, que nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar sobre os pés calçados. Vamos ler aqui o texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículos 11, 14 e o 15, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, o 15 agora. E calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu vou até repetir essa parte. E calçados os pés com a preparação ou prontidão, dependendo da tradução que está na sua Bíblia, do evangelho da paz. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, nem dentro de casa, andar descalça. Ultimamente eu tenho feito caminhada, e uma dessas caminhadas, eu e meu esposo fomos para um parque que tem aqui próximo, em uma montanha, onde parte do caminho foi de pedras, de terra, e para que os nossos pés não machucassem e a gente precisasse parar ou voltar, a gente precisou calçar sapatos apropriados. No caso, tênis, para que aguentasse ali o chão, pedregoso, a terra, a subida, a descida. Mas, devido o caminho, em parte, ser difícil e a gente não correr esse risco de parar, o nosso objetivo era chegar lá em cima dessa montanha e para avistar a cidade. E a gente precisou estar bem calçado. Trazendo agora para a parte espiritual. O apóstolo Paulo associa a preparação do evangelho, ou seja, a prontidão para anunciar o evangelho, com o calçado que o cristão deve calçar durante a sua trajetória espiritual, a sua luta espiritual. No campo espiritual ocorre uma luta entre Deus e o diabo pela posse das nossas vidas. Então, nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, porque é uma batalha invisível, é uma batalha espiritual. E o que é espiritual só é visível através da fé, e isso não é para todos, porque nem todos acreditam, nem todos têm fé. Outra forma de ver essa batalha é se Deus permitir que vejamos, como por exemplo, como foi no episódio do segundo livro dos Reis, no capítulo 6, quando o servo de Eliseu, saindo muito cedo, viu que o exército da Síria havia cercado a cidade durante a noite. E aí ele correu ao profeta, relatou com medo o que ele viu, dizendo assim: meu Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Estamos cercados. Então Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E nesse momento o profeta orou a Deus, pedindo para que Deus mostrasse, revelasse para aquele rapaz medroso o que o profeta já sabia. E Deus atendeu. O Senhor então abriu os olhos daquele rapaz e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo protegendo a cidade. Era o exército de Deus. E você encontra essa história bíblica em 2 Reis, capítulo 6. Grave bem, depois você vai lá e dá uma olhadinha com bem paciência para entender. Eliseu nem precisava ver com os seus olhos humanos, porque ele sentia a presença do exército de Deus que estava ali para proteger, porque ele vivia na palavra de Deus. Batalha espiritual, todo crente sabe que existe, porém, que é o tempo todo.
e também sabe que os anjos do Senhor estão ao redor, com a espada desembainhada, para enfrentar as investidas do maligno. O exército de Deus luta por nós e nós também precisamos lutar aqui na terra com a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Agora eu faço uma pergunta para você. Como ir para a batalha sem uma armadura completa? Se temos os lombos cingidos, que representam a verdade de Deus, se temos a couraça, que representa a justiça de Deus, que nós já estudamos, como ir então para o confronto sem estar com os pés protegidos? Como anunciar o Evangelho se o Evangelho de Cristo não nascer em nós? Eu sou uma pessoa que nasci no Evangelho, já venho de uma família que desde a minha bisavó já adorava a Deus. Eu estou na 4ª geração. Mas chegar a dizer que ter nascido no Evangelho é suficiente seria no mínimo uma falta de sabedoria enorme da minha parte, porque o que importa é o Evangelho de Cristo ter nascido na minha vida. O Evangelho só nasce em nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Único Salvador da nossa alma. É quando os nossos joelhos se dobram unicamente perante aquele Deus para adorar, porque Deus é o único digno de adoração. É quando me alimento através da leitura da Bíblia Sagrada e coloco em prática os ensinos bíblicos, obedecendo a palavra de Deus, e fujo de tudo aquilo que é contra o ensinamento bíblico. É assim que o Evangelho está em nós. Quando procuramos nos moldar, nos adaptar, nos ajustar ao Evangelho e não o contrário, como a gente tem visto muito acontecer. Como estar pronto para falar as boas novas se a fé não está sendo colocada em prática na nossa vida? Não tem como. Eu preciso estar equipada na palavra de Deus. Você precisa estar equipado na palavra de Deus. Como diz o versículo, e tendo os pés calçados com a prontidão ou preparação do Evangelho da paz. Nós somos os soldados de Cristo e devemos estar sempre prontos para enfrentar o inimigo no contexto do capítulo 6 de Efésios. Eu li também que os soldados usavam cravos ou pontas afiadas nos calçados para uma maior proteção no combate. Ou seja, eles não apenas usavam os calçados para proteger os seus pés, mas adaptaram um dispositivo, uma pequena ferramenta de ataque. Na semana passada, quando eu falei aqui sobre a couraça da justiça, ela também protege quando enfrenta, você lembra disso? Não é apenas para proteção, mas também para o ataque. No primeiro estudo sobre ter os lombos cingidos, foi da mesma forma. Acompanhe esse estudo desde o início. Vou deixar aqui embaixo o link para você. Jesus calçou esses sapatos e em todas as batalhas ele estava com a armadura de Deus. Ele venceu com o poder da palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, nós temos o relato ali da tentação de Jesus no deserto. Aquele foi um confronto entre o inimigo de Deus para com o próprio Filho de Deus. Qual era a intenção? Derrotar Jesus com a palavra do Pai, mas de forma distorcida. O diabo conhece a palavra de Deus. Ele tem mestrado, tem doutorado em teologia. Mas sabe qual é o problema? Ele nunca obedeceu a palavra.
Em todas as investidas no deserto, Jesus venceu com o poder da palavra de Deus, com o poder do evangelho da paz. Este calçado é espiritual. Não foi fabricado por mãos humanas. Foi com ele que Jesus enfrentou todo tipo de sofrimento e tentação. Esse calçado não se desgasta, porque é fabricado com um material que resiste para sempre. O homem sem Jesus está com os pés sem proteção. Por isso, por mais que tente, nunca vai encontrar algo que preencha o vazio da sua alma. Seus pés vacilam, suas defesas contra as batalhas da vida são fracas. Os pés se incham por causa do pecado. O pecado faz isso, deixa a pessoa inchada de si, inchada das suas próprias vontades, do seu próprio eu. E no reino espiritual, a luta é perdida. As astutas ciladas do inimigo escravizam esse homem, que fica totalmente vulnerável, sem o evangelho da paz. Enquanto o evangelho de Cristo não for recebido no coração das pessoas, essas pessoas não terão paz. A alegria será só naquele momento, momentânea. Tudo o que é errado vai ser aplaudido. Tudo o que é certo vai ser desprezado, porque o caminho delas é escuridão. O Salmo 119, versículo 105, que nós conhecemos muito bem, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O evangelho da paz ilumina nosso caminho para que a gente saiba em que tipo de chão nós estamos pisando. O evangelho de Cristo nos coloca em prontidão, em alerta e nos prepara para anunciar a outras pessoas que Jesus é único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de outros salvadores nem de salvadoras. Olha o que diz o versículo: quão belos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Quando escreveu essas palavras, Isaías tinha em mente a figura daqueles mensageiros que corriam no campo de volta da batalha, trazendo notícias do embate. Os pés desses mensageiros eram formosos, porque eles eram bem-vindos ao trazerem boas notícias de um confronto vitorioso. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a libertação do pecador e para a restauração do seu relacionamento com Deus. Tem gente que faz tudo errado. O seu subconsciente lhe diz que o caminho por onde tem andado não é o caminho certo. Abre a boca e diz que tem Deus no coração, até faz postagem de versículos nas redes sociais querendo, assim, enganar, mas não calçou o evangelho da paz. Está despreparado para a batalha. Vive uma vida de enganação, de hipocrisia, de sujeira, não se arrependeu ainda. Usa trechos isolados da Bíblia para justificar o erro que tem vivido. Só que quando essa pessoa está sozinha, a ficha cai. Se vê batendo com a cara na porta. Por dentro é sua angústia, sua tristeza, sua derrota. Você precisa de uma nova história com Jesus na sua frente. Você precisa aceitar o Evangelho de Cristo, que é a mensagem que proclama a libertação do cativeiro do pecado. Hoje, o Senhor me colocou aqui, diante de você, aqui nessa tela, para te dizer que ainda tem jeito. Arrependa-se dos seus pecados.
Receba o perdão de Deus e viva uma vida de sinceridade diante da sociedade e diante de Deus. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E ainda tem mais, revista-se da armadura de Deus para poder você estar firme contra as ciladas do diabo. Calce hoje, pela fé, os calçados do Evangelho da Paz. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para fazer uma oração, para Deus abençoar a sua vida. Pai querido, maravilhoso é o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, que ela foi conforto para os nossos corações. Senhor, a tua palavra é edificante, revigora a nossa fé. Senhor, neste momento eu intercedo por esta pessoa que está do outro lado da tela. Quando, Senhor, pela direção do Espírito Santo, ela chegou até aqui nesse vídeo e está assistindo, ouvindo a tua palavra. E a partir de agora, Senhor, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. A partir de agora, essa pessoa vai aumentar a sua fé. Ela vai colocar a fé dela em prática. Senhor, a partir de agora, pelos olhos da fé, no reino espiritual, ela vai estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho do Senhor. Ela vai, neste momento, pelos olhos da fé, cingir os lombos, colocar a couraça da justiça, viver uma vida correta diante da sociedade, viver em verdade, com mais comunhão contigo. Pai, neste momento, intercedo, Jesus, por aqueles que estão com a fé fraca, estão enfraquecidos, entristecidos pelos problemas da vida, porque nós estamos num período muito difícil mundialmente falando. Te peço, Senhor, que vá socorrer essas pessoas, que tu possas pegar elas pela mão e colocá-las de pé, e que o teu nome seja engrandecido na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez alimentou a nossa alma. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Espero você na semana que vem para continuarmos. Ainda tem mais 3 partes desse estudo que está sendo de uma edificação muito grande para a nossa vida, viu? Então eu espero você. Não esquece de ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.